Polêmica para alguns, motivos de festa para outros. A vaquejada é considerada um esporte nascido no Nordeste brasileiro e que possui uma legião de adeptos. Mas como nasceu a vaquejada? E como a vaquejada evoluiu no Brasil, movimentando uma demanda de investimento médio de R$800 mil. Conheça essas e outras curiosidades aqui no Legal Tour. Este é o Legal Tube. Seja bem-vindo porque agora vai começar o quadro Contando uma História. Os vaqueiros montados a cavalos têm como função derrubar os bois, puxando-os pelo rabo. Na metade do século passado, a vaquejada era bastante popular. Contudo, nos últimos anos se tornou o centro de importantes discussões, destacando a forma como o manejo dos animais se sobrepõe a direitos básicos do meio ambiente. Como a vaquejada surgiu? A origem da vaquejada remonta-se ao sertão nordestino no período entre os séculos 17 e 18. Nesse período, as fazendas não tinham cercas e os gados ficavam soltos em meio à vegetação que era muito abundante. Durante o mês de junho chegava ao fim a estação chuvosa e os vaqueiros das fazendas eram designados para apartar os bois, isto é, trazer de volta as cabeças que haviam saído do território da fazenda. Os festejos do meio do ano passaram a ser chamados de Festa de Apartação. E além de recuperar o gado, os vaqueiros faziam a seleção daqueles que iriam ser vendidos, os que deveriam ser ferrados e os que seriam castrados. Porém, nem tudo era simples no processo de apartação dos bois, pois alguns animais fugiam e precisavam ser detidos pelo rabo. A pega de boi. A perseguição e derrubada dos bois pela cauda passou a ser chamada de pega de boi. Não demorou muito para que os vaqueiros que realizavam essas tarefas se tornassem respeitados e reverenciados na caatinga. Os melhores vaqueiros recebiam prêmios que poderiam ser o próprio animal ou valores em dinheiro. O ritual festivo. A vaquejada foi adquirindo o formato que tem hoje aos poucos. O status de festa foi sendo delineado conforme mais pessoas do público em geral se interessavam em assistir ao espetáculo dos vaqueiros apartando os animais. A partir da década de 1940, vaqueiros do Ceará e Bahia passaram a se juntar em pátios para juntos realizarem as suas próprias vaquejadas, que nessa época ficou conhecida como Corrida do Mourão ou Corrida do Mourão. O vencedor dessa competição era o vaqueiro que tivesse a melhor puxada de boi. A evolução da vaquejada. A vaquejada passou por um verdadeiro salto na sua evolução depois de alguns anos da Corrida do Mourão. As competições, organizadas por pequenos fazendeiros locais, tinham a exigência do pagamento de um valor de inscrição. O dinheiro arrecadado era usado para garantir uma estrutura melhor para o evento, assim como também pagar o prêmio dos vencedores. Uma das mudanças mais significativas foi a substituição dos cavalos nativos locais por espécimes de alto padrão. A arena também passou por transformações. A superfície, que antes era de terra batida e cascalho, passou a ser de areia. Houve demarcações do local e um regulamento foi criado. A mecânica de competição da vaquejada. A competição era realizada por duplas, sendo que cada uma tinha a possibilidade de tentar derrubar 3 bois. Ao derrubar o primeiro boi, a dupla recebia 8 pontos. Já ao derrubar o segundo boi,
9 pontos, e ao derrubar o terceiro boi, ganhava 10 pontos. A pontuação de cada boi era somada no final, para determinar a quantidade de pontos de cada dupla. Os vaqueiros campeões recebiam o prêmio em dinheiro. As competições de vaquejadas com 3 bois são chamadas de bolão. Contornos modernos da vaquejada. Na década de 1960, as pistas de disputas de vaquejada tinham um total de 6 metros. Foi a partir dos anos 80 que as pistas passaram a ter 10 metros. Conforme o tempo passou, as competições se tornaram cada vez mais um negócio rentável, movimentando valores na casa de milhões, entre premiações, organizações de eventos e publicidades. Os eventos de vaquejadas costumam demandar investimentos médios de R$800 mil. Impressionante a grandiosidade da vaquejada, quantidade, é tudo grande aqui. Camarim é grande, o parque é gigantesco, a quantidade de atrações. Já um vaqueiro iniciante deve investir cerca de R$10 mil para entrar nesse ramo. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Vaquejada, ABVAC, estimou que são realizados em torno de 4.000 eventos desse porte todos os anos. O protetor de caudas. Para que o esporte pudesse continuar a ser realizado, algumas regras de preservação da saúde dos animais e dos vaqueiros foram introduzidas. O destaque fica por conta do protetor de cauda, usado nos bois, que se caracteriza por ser um rabo artificial, que reveste o rabo verdadeiro do boi. A polêmica. Mesmo com medidas que visam oferecer mais cuidados em relação aos bois, a vaquejada ainda é uma atividade muito questionada. No Ceará, por exemplo, uma briga judicial que já resultou na proibição desse tipo de evento na cidade de Fortaleza, bem como a divulgação de eventos realizados em cidades vizinhas. Outros estados mantiveram a vaquejada, mas ainda com severas restrições. Trata-se de um assunto bastante polêmico, que ainda vai ser muito debatido entre os competidores de vaquejada e os defensores dos direitos dos animais. E você, curte vaquejada? E se você gosta de nossos vídeos e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal. Deixa teu like, compartilha nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo. Bom, o que eu tenho a dizer sobre a vaquejada é que ela mais ou menos corresponde no Nordeste ao que a tourada corresponde ao papel que a tourada desempenha na Espanha.